Vamos falar sobre experiência do cliente e do paciente. Como eu falei, somos da saúde, então não posso deixar de citar também o mercado de saúde, mas o conteúdo foi preparado para falar sobre tudo isso, né? Para pensar a experiência do cliente e do paciente, a gente tem que entender que pensar a experiência precisa fazer parte de dois pontos dentro de qualquer empresa. Qualquer empresa. Primeiro, cultura de experiência tem que estar na cultura da instituição. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que estar no planejamento estratégico. Pessoal, se isso não existe dentro desses dois pontos que eu falei, esquece cultura voltada para o consumidor. Isso não vai existir. Por que que na cultura da instituição? Se os donos montaram a empresa apenas com o objetivo de gerar faturamento, caixa, ele não vai preocupar com a experiência do cliente. Isso é muito comum com investidores que pegam vários negócios para investir simplesmente para ter uma margem de lucro, principalmente Amor, ali eu não quando entendi o que aconteceu. trabalha com franquia e coisas desse tipo. Então, é muito comum isso. E o planejamento estratégico é o norte de qualquer instituição. Então, tem que estar no planejamento estratégico. Tem lá, a gente aqui da Comerciária monta muito planejamento estratégico baseado nos mapas estratégicos de Kaplan e Norton, né? Que é a metodologia do BSC, do Balanced Scorecard. Então, a gente tem lá nas quatro perspectivas de um negócio: financeiro, processos, é, desenvolvimento, né, na parte de pessoas, e nós temos a parte do cliente. Então tem que ter ações dentro do planejamento estratégico voltadas para isso. Se não colocou é porque não faz parte da cultura. Nós temos um pessoal que a gente atende aqui, eles são donos de um laboratório. E desde que os donos eram os responsáveis pela operação do laboratório, eles brincam que eles já foram várias vezes ir na casa do paciente fazer a coleta porque o paciente não podia ir e que não fazia sentido perder esse paciente. Então, o que que eles fizeram? Eles mesmos pegaram e iam lá. Isso tem que tá, isso é cultura de dono. Se o dono não tem isso na cultura, normalmente isso não passa para frente nas pessoas, né? E primeiro vamos conceituar alguns conceitos básicos que a gente precisa entender, né? De jornada e experiência, né? A jornada do cliente, né, representa todas as etapas percorridas por uma pessoa desde o primeiro contato com uma empresa até o relacionamento após a compra. E ela descreve esse caminho realizado. Então, quando eu falo de jornada do cliente, é pensar o processo inteiro, inteiro, a partir de quando ele toma conhecimento da sua empresa até quando ele compra e depois da compra como é que funciona. Ele vive uma jornada com você. Então, quando a gente traz para a saúde o conceito de jornada, e todos nós aqui somos pacientes em algum momento, seja no momento de urgência e emergência ou no momento de prevenção e cuidado, a gente descreve que são as etapas que o paciente percorre até chegar na clínica. E a jornada do paciente começa quando ele tem um sintoma, ou ele percebe a necessidade de procurar por um serviço de saúde. O paciente já vive essa jornada, porque se ele tem plano de saúde, ele vai ter que buscar agenda na consulta do médico. Se ele não tem plano de saúde, ele vai ter que buscar pelo SUS ou pagar do próprio bolso e tentar encontrar um local que cobre o que ele pode pagar. Então, olha quando eu falo jornada do cliente, jornada do paciente. Como que eu quero vender algo para alguém se eu não conheço essa jornada? É impossível. É impossível. Inclusive, entender essa jornada muitas vezes antes de abrir o negócio. Peraí, eu quero montar roupas fitness para um público mais 40. Não, eu quero abrir uma loja de capinha de celular. Não, eu quero abrir uma lavanderia dessas de rua que nós temos hoje no Brasil. Eu quero abrir uma loja, uma livraria. Então eu tenho que entender a jornada do público que vai até lá. Eu quero abrir uma clínica, quando nós desenhamos o modelo de uma clínica nova. Quem são esses pacientes? É idade, ele vai vir direto para essa especialidade médica ou ele precisa do intermédio de outra até chegar lá? Então, de repente, ele começa, vai em um otorrino, o otorrino fala: não, você tem que ir num pneumologista, que talvez não seja uma especialidade que todo mundo saiba quando procurar. Então nós temos isso no mercado, é muito comum, e esse conceito de jornada ele é muito simples. Gente, reunião da área comercial. Quem é que é da área comercial?
É claro que você não vai fazer isso em todas as reuniões, mas isso precisa ser dito. Se alguém que é gerente comercial e tudo, leve isso para a reunião. Se os seus vendedores não entendem a jornada do consumidor, para tudo amanhã cedo, 8 horas da manhã. Lembrem de mim, lembrem dessa aula. Fala, gente, a gente precisa entender a jornada do nosso cliente. Ponto. E aí, quando eu trago a experiência agora, o conceito. Então, a experiência do cliente é a percepção que ele constrói durante essa jornada. Duas empresas podem ter a mesma jornada, no entanto, podem proporcionar experiências completamente diferentes. Então, a pessoa procura por um serviço, um homem procura por uma barbearia, por exemplo, e ele pode ter a mesma jornada para chegar à barbearia, ou estar perto da casa dele, ou ele encontrou no Google, ou ele encontrou no Instagram, ou ele descobriu que um artista que ele gosta vai lá e ele quer ir também. Mas ele pode ir numa outra, não gourmetizada, que era o que nós falávamos há uns anos atrás, das barbearias gourmet, que é uma moda que parece que acabou, que não tem mais. E a gente brincava que será que ela oferece uma experiência tão boa assim? Porque tem lá aquele coisinha redonda que fica rodando na porta, porque tem o avental de couro, tudo isso. Mas, de fato, a barbearia ali do seu Sebastião, que está ali há 50 anos, é uma experiência diferente dessa. É melhor ou não? Não sabemos dizer sem analisar profundamente. Então, essa é a percepção quando o cliente passa por você. Então, por que que o cliente vai lá no Google da sua empresa e reclama? Ou ele vai até o Reclame Aqui? Porque ele teve uma experiência ruim dentro da jornada dele. Na saúde, eu costumo dizer, porque a saúde é o princípio praticamente o mesmo, né? É a soma de todas as interações que o paciente tem dentro de um estabelecimento, desde o primeiro contato até a alta. E essa percepção que o paciente tem, olha que interessante, ela influencia na percepção de cuidado, atenção e continuidade. Ou seja, peraí, eu fiz o tratamento certo aqui, o médico me passou o medicamento certo, eu vou ficar bem? Se ele confia no médico, às vezes ele toma um medicamento e nem passa pela cabeça dele que esse medicamento pode não dar certo. Mas se ele já ficou meio duvidoso do médico, se ele já teve um pouco de dúvida a respeito do profissional, da assistência, da coleta do sangue no laboratório, é claro que o paciente vai pensar em algum momento que o mau atendimento pode impactar ali no transporte das amostras de sangue, na orientação do médico. Então, olha como é que quando a gente entende jornada e experiência, a gente começa a pensar o negócio de uma forma diferente. Então, quando eu pego a experiência do cliente, o que que impacta ela, né? Facilidade do atendimento, rapidez, comunicação, cordialidade, ambiente, resolução de problemas e confiança. É confiança. Você vai deixar o seu carro em um lava-jato quando você vai pela primeira vez. Você tem 100% de confiança? Você não tem. A não ser que alguém que você conheça indicou. De repente eles falam assim: não, e eu busco lá na sua casa e depois deixo o carro lá. Você vai ter confiança se ninguém te indicou e é a primeira vez que você está usando aquele serviço? Olha como é que tudo isso impacta a forma que conversa com o paciente nas mensagens, se é um português correto, se é escrito de qualquer jeito. A gente pode tentar entender também como que é a comunicação nas redes sociais. Ela é formal, ela é informal, ela é uma comunicação que traz ali um valor agregado grande, é uma comunicação mais elegante, mais fina. Não, é coisa tirada foto só de celular mesmo, ali de qualquer jeito, e tal. Então, tudo isso impacta. E quando eu vou na experiência do paciente, né? Quando eu vou na experiência do paciente, é, a gente já tem outras coisas que também impactam, mas que a gente não pode separar, né? O paciente, ele é um cliente, ele é um consumidor. Então tem que ser fácil de agendar, tempo de espera satisfatório e hábil, acolhimento, comunicação da equipe, clareza das orientações, ambiente, segurança, continuidade do cuidado e pós-atendimento. E quando eu falo de clareza das informações, talvez aqui alguém já viveu uma experiência assim. Eu gostaria que alguém até trouxesse, por favor, ou nos comentários aqui no chatzinho, ou pode abrir o microfone e falar que nós escutamos, mas é aquela situação que você foi fazer um determinado exame e te deram orientação errada. Tinha que ter jejum e você não fez. Ou você fez jejum e não precisava. Já aconteceu comigo de ter que marcar um exame que eu tinha que fazer jejum à tarde, eu cheguei lá e não precisava de jejum, ou seja, eu não precisava ter ficado de 7 horas da manhã até 16 horas da tarde sem
me alimentar, eu não precisava, mas a informação foi errada, porque estava no site da clínica errado e no WhatsApp também. Eu estou trazendo exemplo de saúde, mas vale para qualquer segmento. Então, eu vou deixar meu carro na concessionária, normalmente tem um procedimento antes de deixar. Eu vou levar um produto num conserto, também tem a mesma coisa. Eu vou levar uma roupa até a costureira para fazer algum ajuste, tem também a mesma situação. Então, a gente precisa ter isso claro, né? E quando a gente fala de jornada e experiência, né? Tem aqui algumas diferenças. Jornada mostra o caminho e a experiência mostra o caminho percorrido enquanto a experiência mostra como esse caminho foi percebido, né? A jornada é composta por etapa e a experiência é por percepções. A jornada pode ser desenhada em um fluxograma e a experiência é medida por pesquisas e indicadores. A jornada descreve processos e a experiência descreve sentimentos e avaliações. Tem um grande amigo meu, Igor, que ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Inclusive, eu participei de um podcast com ele há poucos dias atrás, lá no SESI, e ele falou que a grande diferença dentro de uma clínica não é aquela clínica muito elegante, com aquelas luzes diferentes, aquelas pedras, porcelanato e tudo. O mais importante para o paciente é como que você fez ele sentir naquele momento que ele estava mal, ou que ele estava inseguro sobre a situação de saúde dele. Isso é importante. E será que isso não acontece também na concessionária? Será que isso não acontece no mercado imobiliário? Será que isso também não acontece no mercado de tecnologia, no qual nós temos pessoas aqui hoje representando todos esses mercados? É, é um convite para a gente repensar tudo isso, né? Eu sei que nós também vivemos nos últimos anos uma grande moda e hype da questão dessa experiência do cliente. A gente ouve isso há muito tempo, né? Que diabos é isso? Aí vem sempre aqueles cases, né? Vem Amazon, vem Zappos, vem. Que mais? Gente, minha memória não é tão boa mais assim. A de café, gente, como é que eu esqueci o nome da de café famosa? Se alguém puder me lembrar, por gentileza. Já ia falar Blockbuster. Blockbuster era a locadora do passado, que também tinha uma experiência do cliente muito boa. Enfim, nós temos várias empresas famosas. Nubank sempre foi conhecido por uma empresa que tinha uma experiência muito boa, né, do cliente, apesar que eu não acho que hoje seja mais, até porque a chance de eu falar com alguém humano lá é muito difícil. Vou falar com inteligência artificial e robôs. Então, é, se alguém lembrar de alguma empresa aí, por favor, me fale, que aí eu vou. É a Starbucks? Starbucks, obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Starbucks. Então, a Starbucks tem todo um valor agregado também. Então, a gente sempre lembra dessas marcas, mas a gente sempre acha que entende tudo sobre a experiência do cliente. Até a gente ser a pessoa que oferece um serviço ou um produto para alguém. Aí a gente começa a entender, na prática, a dor que é atender as pessoas. A dor que é. E na saúde a gente vive isso todos os dias. Esses dias um cliente recebeu uma reclamação e a nossa consultoria, que é uma das coisas que a gente faz, igual eu falei, nós temos três pilares: o pilar estratégico, o pilar do mercado e o pilar da experiência do paciente. Então a gente que gerencia dentro dos nossos clientes o processo de pesquisa de satisfação, mensuração, análise clínica, análise crítica e também a questão da tratativa e da devolução para o paciente. Tem um cliente nosso que está em auditoria para receber um certificado de acreditação. E a certificadora foi muito rigorosa. Onde que vocês registram que recebeu reclamação que vocês trataram? Se vocês não tiverem isso, vocês não vão conseguir esse selo de acreditação, de qualidade. Então, olha como é que o processo ele é delicado. Na prática, é muito difícil fazer isso. Principalmente em empresas que têm uma equipe extensa. Aí as empresas que têm equipes grandes, elas têm dificuldade de fazer treinamentos periódicos, não treina colaborador, não trata. Às vezes o Google tá cheio de reclamação, nunca nem passou lá para avaliar, nunca fizeram isso. Então isso é grave para quem quer começar a gerenciar isso da forma correta, né? E o que que nós estamos acompanhando sobre o mercado na área de experiência, né? Eu trouxe algumas coisas que eu vi, tá, gente? Coisas que eu vi, eu posso falar por mim, não posso falar pelo que os outros viram, mas eu trouxe aqui alguns exemplos.
Isso aqui foi lá em São Paulo, em 2023. Tem 3 anos que eu estive lá, numa empresa chamada Alice. Alice é um plano de saúde que tem uma experiência diferente. Eles têm o que a gente chama hoje de atenção primária básica, que é a operadora de saúde, que ela gerencia ali o atendimento e a atenção primária, ela deixa com ela. Com isso, ela consegue trabalhar a prevenção. E eles construíram um ambiente super aconchegante. Então, todos os usuários desse plano de saúde podem ser atendidos em uma rede prestadora, com certeza, mas eles têm duas, na época, eles tinham duas casas Alice. Uma é essa aqui que eu visitei. Eu entrei em contato com eles pelo LinkedIn, eles me responderam e me receberam lá super gentilmente. O rapaz me explicou a experiência da terapia que ele faz por aplicativo, resultados dos exames dele, que ele tem tudo lá, muito legal. E é uma das empresas hoje que mais vendem isso. Isso que vocês estão vendo aqui é um consultório médico. Então, vocês estão vendo que tem uma Alexa, tem essas mesinhas aqui. O médico não vai ter uma mesa, ele vai sentar aqui direto aqui com essa mesinha ali com um computador, um tablet, vai fazer a anamnese, vai conversar com o paciente. Isso aqui é um escritório, um consultório maior, então vai a família inteira, de repente é uma notícia não tão boa, é um acompanhamento não tão positivo, então eles vendem isso aqui, é muito legal. Vocês terem ideia, aqui é a parte deles de lazer, então, lazer não, de área comum lá da clínica. Então você entra na sala, tem um tablet na parede com o nome de quem vai ser atendido. Esse aqui é o menu de alimentos, então tem alimentos sem glúten, veganos e tudo mais. A parte de esportes aqui, passando esporte o tempo todo. Isso aqui é outro consultório com brinquedos aqui. Às vezes vai o casal e os filhos. Aqui no fundo tem a parte onde tem a maca e tem um banheiro. Então, se a consulta quiser ser lá dentro, sem a família acompanhar, o médico vem para cá com o paciente. Aqui tem aquela mesinha de novo com a cadeira. E esse aqui é um modelo, inclusive, que muitos médicos já estão colocando no seu consultório, que é o consultório sem a mesa. Ou seja, a mesa que era um impeditivo entre o paciente e o médico, normalmente o médico adora aquelas mesas gigantes, já tem exemplos de clínicas sem mesa. O médico está sentado em uma poltrona como essas aqui de frente para você e é uma conversa aberta. O computador dele fica bem lá no fundo. O neurocirurgião que acompanha minha mãe, ele tem um consultório desses e é muito legal a experiência, é outra experiência. E você vê que o próprio médico se comporta de um jeito diferente sem a mesa. E eu acho que é uma tendência que a gente vai acompanhar para os próximos anos aqui. A Mariana está com a gente aqui. Mariana é arquiteta de clínicas. Se você quiser acrescentar alguma coisa aí, Mariana, por favor. Mas esse case aqui da Alice de ter ido lá foi muito legal, né? Outro case que nós temos aqui, esse aqui é um hospital lá na minha cidade amada, Belo Horizonte. Esse aqui é o Hospital Horizonte, ele está exatamente nos pés de um dos maiores pontos turísticos da capital mineira, que é a Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte. Logo abaixo aqui tem a Praça do Papa, que tem a vista mais bonita de Belo Horizonte, um lugar que eu mais gosto de ir quando eu vou lá. Tem o Parque das Mangabeiras do lado esquerdo aqui também, tem vistas maravilhosas. Esse hospital aqui era um hospital que estava fechado há muitos anos. O pessoal reabriu, que é o Hospital Horizonte, que é do grupo Oncomed. Hospital totalmente novo. Então, aqui, ó, na recepção do hospital aqui, nós temos um salão de beleza, uma sorveteria com açaí, essas coisas disponíveis para os pacientes. Tem uma loja aqui de conveniência. Isso dentro do hospital, tá, gente? Dentro do hospital. Aí aqui o hospital ele tem. Ué, faltou uma imagem aqui. Tinha também uma chocolateria Gramado, tinha um restaurante Marieta também, um restaurante de alta gastronomia. Acho que a foto, por um acaso, não veio aqui. E é um hospital moderno, tem muita tecnologia embarcada. Então, isso que vocês estão vendo aqui à esquerda são carregadores nos corredores e aqui é o carrinho de comida. Então, o carrinho de comida ele é grande, bem grande, e ele tem tomadas, porque ele anda pelos corredores e distribui os alimentos e as bebidas. Então, ele tem uma parte que é refrigerada, outra parte que é quente, para manter os alimentos quentes. E é muito legal. Nunca tinha visto isso em outro hospital que não seja esses de grande marca, né? Aqui à direita são túneis que tem nas paredes, onde você coloca aqui um material e manda para outro setor. Ele anda dentro da parede aqui. É uma tecnologia também sem noção assim. Então, ou seja, ninguém fica andando com amostra de sangue, com medicamento da farmácia, não. Isso anda dentro da parede. Isso foi eu estive aqui, gente, em 2021, nesse hospital. Ainda estava usando máscara na época, eu lembro. Ou seja, naquela época, querendo ou não, a pandemia já tem 6 anos.
2021 tem 5 anos. Então já tinha essa tecnologia embarcada, né? Esse outro caso aqui é uma cliente que nós atendemos, era uma clínica odontológica e é uma clínica que tem ali uma ambiência muito bonita e eu sugeri para as doutoras o seguinte, vamos fazer um menu. Elas compraram aquela maquininha Bblend que sai bebidas quentes, bebidas frias, água com gás, a maquininha bem multiuso. Eu falei, por que que você não cria um cardápio para os pacientes escolherem o que eles querem beber, seja bebida quente ou gelada, petisco e ainda as facilidades, como senha do Wi-Fi. Ela colocou lá vouchers de desconto e ela fez isso num papel super delicado, aqueles papéis de convite de casamento, ficou muito legal. E eu pedi para tirar foto para que eu pudesse levar nas minhas palestras. Eu estive no Einstein ano retrasado também, lá no Ensino Einstein, para acompanhar um evento. E, inclusive, até Edson, esse aqui foi quando eu falei que eu fui umas vezes que eu fui em agosto, estava muito frio em São Paulo, assim, estava morrendo de frio. Eu tive a oportunidade de conhecer também muitas das coisas lá, o próprio hospital. Então, é outro hospital que tem uma experiência maravilhosa. A gente tem o Einstein aqui em Goiânia, que eu conheço também, tenho amigos que trabalham lá, né? E a gente está falando aqui tudo, gente, do que a gente entrega de experiência para o cliente, né? Mas aí fica aquela pergunta, né? E a experiência do colaborador? Sua empresa se preocupa com isso? De que adianta eu falar de experiência com o cliente em uma empresa que trata mal todos os seus colaboradores? Gente, não existe. Esquece. Esquece. Se não tem experiência do colaborador, não vai ter experiência do cliente. A gente sabe que tem empresas que não proporcionam uma experiência muito boa para os colaboradores. Isso impacta a experiência do cliente. Ponto final. Então, isso é um soco no estômago de alguns donos de empresas, né, dos empresários, da área de recursos humanos. Como que eu cuido do colaborador para que ele cuide do meu cliente? Seja qualquer área, saúde, serviços, educação, varejo. Eu acho que é um ponto importante que muitas empresas esquecem, né? E uma pergunta que eu sempre faço, quem quiser trazer algum testemunho, fique à vontade. Você tem coragem de perguntar ao seu cliente o que que ele acha sobre o seu produto ou serviço? E por que que essa pergunta ela é oportuna? Nem todo mundo tem coragem de perguntar para o consumidor o que ele acha. Eu já ouvi de clientes meus, empresas que eu estou prestando serviço, falar: Ah, Luiz, eu tenho medo de perguntar e ele falar que não gosta e cancelar o contrato. Eu falei: Hã? Como assim? Você não faz isso periodicamente? É importante fazer, é recomendável fazer todos os dias, obviamente não, né? Estou exagerando. Mas você ter processos periódicos de atualizar o nível de satisfação do seu cliente. Se você é uma empresa que atende outras empresas, então você tem um volume de clientes reduzido. Você vai ter que fazer isso, sei lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses. 6 meses é um prazo até interessante. Mas você atende um público, pessoa física, é todos os dias, né? Hoje mesmo nós estávamos avaliando o Google de um cliente nosso, junto com a gestora, que é uma das donas da empresa. A gente olhou, gente, como é que nós melhoramos a nossa avaliação? Recebemos várias novas avaliações no Google nas últimas semanas. E notas boas, notas 5. Aí a gente descobriu que a gente saiu de 3,5 para 3,7. Ou seja, o peso das reclamações é muito maior do que o peso dos elogios. Então, isso mostra muito sobre isso. Por isso que acho que muita gente tem medo de perguntar ao cliente, às vezes ele reclamar, cancelar o contrato. Não deveria ser, mas acontece. Não é à toa que hoje nós vamos em um restaurante, no finalzinho do atendimento, o garçom vem com um cartãozinho com QR Code. Você poderia avaliar lá e colocar o meu nome, por favor, se esse atendimento foi bom? Eu já vi isso em aeroporto, já vi isso em restaurante, já vi isso em loja. Muitos serviços que eu consumo, até Lava Jato, chega para mim o link para avaliar depois, clínicas. Gente, e é o correto. É o processo correto. Isso, infelizmente, não só é uma métrica para saber que você está indo bem, mas é uma métrica comercial, marqueteira. Porque você tem um Google bem avaliado, com mais de 1.000 avaliações, é melhor do que ter 5 avaliações nota 5. Provavelmente é seu marido ou esposa, é o filho, é o seu pai e sua mãe, é um vizinho, é um amigo. Não faz muito sentido, né? E o Google, ele é uma métrica muito traiçoeira. Porque qualquer um mal intencionado pode entrar lá e postar uma foto negativa do seu negócio, principalmente se orientado pela concorrência. Infelizmente, eu já vi isso acontecer. Infelizmente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né?
E antes da gente começar a implementar na nossa empresa uma visão de experiência do cliente, e não só na empresa toda, eu recomendo que, e não só na empresa toda, ou uma empresa que está montando uma área de experiência do cliente, eu quero trazer também eu quero trazer aqui para vocês também, porque quais são o que é os pontos de contato que eu tenho que pensar? Porque eu posso montar uma área de sucesso do cliente ou de experiência do cliente, que era o antigo serviço de atendimento ao cliente, que era o SAC, hoje chama-se de Departamento de Jornada do Consumidor, sucesso do cliente. Se tiver algum outro nome mais moderno aí, se puderem trazer para mim, eu agradeço. Só que você pode colocar isso no seu departamento. Igual a Michelle, trabalha numa área interna que atende outras áreas da empresa dela. Ela pode buscar atender melhor os departamentos internos. Isso faz parte de uma empresa. Eu, enquanto planta produtiva, a área comercial depende de mim, porque o comercial vende, e dependendo do que a área comercial vende, eu ainda tenho que produzir. Então, eu preciso entregar para a área comercial produtos vendidos, porque ela já vendeu. Então, eu preciso atender bem o comercial. Então, olha como é que esse conceito ele não é apenas com o consumidor externo, mas o interno também. E aí eu queria que vocês pensassem tudo isso aqui, tá bom? Então, primeira coisa, os pontos de contato de um cliente com uma marca, né? Para a gente poder começar a entender até a jornada. Eu tenho a pesquisa na internet, eu tenho contato por telefone e mensageiros, que é o WhatsApp, o direct do Instagram, direct do Facebook, qualquer outra rede social. O agendamento que ele faz do serviço, se for necessário. Ele tem experiência no estacionamento, ele tem experiência na sala de recepção, na sala de espera e na sala onde ele vai ter o atendimento. Se for na saúde, é a sala de coleta do laboratório, é lá na sala de ressonância magnética, é com o médico no consultório, deixou seu carro na concessionária, na oficina. Eu tenho a entrada o consumo do produto e do serviço, que é a entrega, né? Ficou até faltando aqui uma letrinha aqui. A entrega do produto e do serviço. Isso faz parte, é um ponto de contato. Vamos pensar uma compra complexa aqui, gente. Uma compra que é complexa. Carro 0 km. Eu acho a compra do carro 0 km complexa. Porque você vai até a concessionária uma vez, olha o carro, faz o test drive, negocia com a vendedora e aí você volta para casa. Vou pensar. Aí pensa, demora uma semana, duas ou três para pensar, porque você está olhando também outros modelos, ou até na mesma concessionária da mesma montadora, só que de outro grupo na sua cidade. Aí você vai lá e volta para o vendedor, quero comprar o carro, beleza. Aí você vai lá, vai fazer a compra, vai negociar, vai dar entrada no banco do financiamento, vai tentar resgatar dinheiro para dar entrada e tudo. Beleza, eu te entrego o carro daqui uma semana. Aí você fica a semana inteira esperando o carro. Se você está dando o seu carro de entrada, você até pode ficar com ele antes. Você tem que ficar. Imagina quem compra carro chinês que demora 6 meses para chegar, como aqueles Chery, que geralmente há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, ainda demorava 6 meses para chegar. Não sei como estão os chineses elétricos. Então você espera mais uma semana para ir lá, pega o carro, aí faz aquela cerimônia toda e tudo. Isso tudo, gente, é uma experiência. Cada concessionária, cada vendedor faz de um jeito. Como eu sempre brinco aqui a gente está fazendo o curso na hora. Então, eu vou corrigir aqui durante o nosso curso aqui, entrega do produto e do serviço. Isso também é uma experiência. O que que você pode fazer para melhorar isso, para melhorar a ansiedade, para melhorar a forma que o paciente recebe o seu produto ou serviço, o seu cliente, conforme for o segmento, né? E isso aqui é muito interessante. Então, quando a gente compra hoje online, eu estou dando aula esse semestre na faculdade de materiais, logística e suprimentos hospitalar, né, num curso de graduação em gestão hospitalar. E aí eu estava brincando com os alunos, né? Eu lembro a primeira vez que eu comprei no Mercado Livre, foi em 2005, um produto feito à mão, inclusive. Era um equipamento musical. Gente, demorou uma semana e 3 dias para chegar, foi uma tortura. E não tinha aquele negócio do vai chegar a tal dia, né? Você recebe no dia tal. Não, era 10 dias úteis, em média. E você ficava lá e não tinha acompanhamento, não tinha aquele código de rastreio tão inteligente igual a gente tem hoje. Hoje eu compro praticamente aqui em casa, só não compro alimento no Mercado Livre ou na Amazon.
compro produto de limpeza, compro shampoo, compro sabonete, compro creme dental, compro produto de lavar roupa, tudo na internet, gente, tudo na internet. A economia de mais de 30%, eu já calculei. Produto de limpeza dá uma economia de 50%. Então eu compro sabão líquido de 7 litros, amaciante de 7 litros também. O outro tipo de amaciante para roupa clara eu compro ele de 5 litros. Então dura aqui em casa 5 meses. É uma maravilha isso. Mas hoje, quando eu compro no Mercado Livre, eu tenho aqui uma conversa com o Mercado Livre aqui gigante. Cadê? Ó? Mercado Livre, ó. Começamos o percurso de entrega. Ou estamos aqui na porta. Estamos chegando. Chegaremos antes das 22h40. Sua compra chegará amanhã. Atrasou. Estamos na porta. Então você tem isso aqui o tempo todo. Isso é parte da jornada. Antigamente isso era um baita diferencial. Hoje não é nem tanto. Até porque às vezes você compra quando você assusta, o produto chega. Você não estava nem esperando. Mas em algum momento a experiência de comprar online era difícil. Você não sabia se ia chegar. Não sabia. Eu lembro, inclusive, essa compra do Mercado Livre, você não chegava e clicava em comprar e ia para a opção de pagamento. Você tinha que dar um lance. Se você desse um lance, só no lance que você tinha o telefone do vendedor para ligar para ele ou mandar mensagem. Na época, eles colocavam o MSN Messenger do vendedor, tinha isso também, o e-mail do vendedor, ou até o mensageiro dentro do próprio Mercado Livre. Você tinha que dar um lance. Se você desse um lance e não fechasse a venda, o vendedor te avaliava mal. Então era muito primitivo, gente. Olha o tanto que isso evoluiu. Mas isso é por quê? Pensar na experiência do cliente. E o Mercado Livre vende, se eu não me engano, 1 milhão de pedidos por hora, alguma coisa assim. É um número absurdo assim de vendas por hora. É absurdo. Pensa a logística disso tudo. Tem que ter uma experiência boa, né? Depois da entrega, tem o uso do produto e do serviço, ou seja, o cliente vai começar a usar, a viver a experiência. Será que a experiência de tirar dúvida é boa ou é ruim? Olha, você falou que o carro tem isso aqui na multimídia dele aqui, mas não tá funcionando, não. Tá funcionando, não. Inclusive, alguém fez uma piada aqui no meu WhatsApp, perguntando por que que eu, Luiz, compro shampoo. Isso foi muito sem graça, viu? Para a pessoa responsável aqui, para a gente quebrar o clima aqui um pouco. Foi muito sacana da sua parte falar isso, mas tudo bem, eu te perdoo, porque é uma pessoa querida. Mas piadas à parte, né? É, eu gosto muito de pensar o seguinte: quando a gente compra um livro, tô aqui, ó, um livro que eu estou lendo aqui, ó, um livro sobre marketing. Isso aqui é um livro, gente, isso aqui não tem pós-atendimento, pós-venda. Isso aqui é um livro. Não tem dúvida sobre isso aqui, né? Agora, tem aqui o controle do meu ar-condicionado. Isso aqui, gente, eu confesso para vocês que eu sei ligar, desligar, pôr no turbo e o fan. Tem um monte de outras funcionalidades aqui que eu não sei para que que serve. E tenho preguiça de ligar e olhar na internet para que que serve. Ou então, se eu tivesse. Esse ar-condicionado já estava aqui quando eu mudei. Se eu tivesse comprado ele antes, eu ia querer que o vendedor me explicasse tudo. Ou melhor, a gente nem precisa do vendedor mais, tem tudo na internet. Mas se eu precisasse de ajuda por falta de tempo, eu ia querer que o vendedor me explicasse. Então, isso, gente, é o pós-venda, o pós-atendimento. Você precisa de alguma coisa, é fácil ou é difícil acionar a garantia? Isso também faz parte da experiência e é um ponto de contato. E o pós-venda barra pós-atendimento, que é necessariamente na área da saúde, o que que é comum? Fiz o exame, me deram 3 dias úteis para entregar o laudo, porque eu preciso marcar o retorno com o médico, porque se eu perder o retorno depois de 21 dias, 31 dias, eu tenho que pagar a coparticipação da consulta de novo, ou pagar a consulta de novo. Olha como é que isso importa também dentro da experiência. E aí depois imagina o médico vai ver o exame e falar: esse laboratório aqui não é bom não, viu? Esse laboratório aqui não é muito bom não, fazem outro. Pode voltar. Olha, 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 mais pontos de contato. Eu trouxe apenas alguns aqui, cada segmento tem o seu. Eu conheço a jornada do paciente de ponta a cabeça. Eu, como consumidor de carro, de moto, de relógios que eu adoro, de eletroeletrônicos que eu adoro, se eu tenho a opção de conversar com o vendedor, para mim é uma maravilha. É o medo que eu tenho de comprar produtos online. O carro que eu tenho antes do atual, eu troquei os faróis de neblina dele. Não lembro por que agora exatamente. Então eu comprei, levei em 2 lugares, ninguém conseguiu instalar o maldito do farol. Aí me falaram de um terceiro, levei, o cara não conseguiu instalar. Falou: Luiz, não tem como instalar isso. Aí eu fui e mandei mensagem pro vendedor. Aí o vendedor me atendeu tão bem.
E olha que o cara nem tinha essa responsabilidade, né? Um produto tão barato ali. Olha que cabeça a minha também, às vezes, né? Opa, eu vou mandar um vídeo pro senhor agora. Ele gravou, Luiz, aqui, ó. Esse farol ele é difícil de instalar mesmo. Por quê? Porque tem que fazer isso, isso e isso. Já não lembro os detalhes técnicos. O cara foi lá, entendi, pá, instalou. E ele falou: e se não der certo, você manda pra mim que eu troco pra você. Um produto, gente, essa peça de reparo foi R$ 150. R$ 150, gente, muito barato. Muito barato. E funcionou e deu tudo certo. Então, esse pessoal entendeu o que que é pós-venda, entendeu o que que é tudo isso, né? E agora, como que a gente estrutura um programa de experiência do paciente ou do cliente também? É, e aí agora é para empresas que não têm isso implementado. Como é que eu implemento isso? Ou se eu tenho implementado, como é que eu volto a refazer tudo isso daqui, né? Porque a experiência do cliente não é algo que a recepção trata ou marketing, né? A gente tem que entender que é um modelo de gestão do negócio. Criar um programa é definir quem que é responsáveis, ter indicadores, ouvir o paciente de forma sistêmica e transformar isso em melhoria contínua. Quem trabalha na saúde ou outro mercado que tem aqueles selos de qualidade, tudo isso é tratado. Então, se de repente vocês vão até uma empresa, está lá, ISO 9001, você pode ter certeza que eles têm sistemas de gestão, indicadores e processos para tratar a reclamação. Eu queria até perguntar para as meninas que eu sei que estão aqui, que é da empresa de tecnologia, Elisa, Thaís, vocês têm algum sistema específico hoje na empresa de vocês? Vocês que são da área de sucesso do cliente? Se vocês puderem falar, eu agradeço. Não sei se é sigiloso. Ou se quiserem escrever aqui também, fique à vontade. A gente usa o Movidesk para fazer o registro de tickets, né, dos clientes que chegam para gente. E é basicamente isso, é o Movidesk que a gente usa. Legal. Obrigado pela partilha. Né, tem vários sistemas, né, no mercado. Esse eu confesso que não conheço, viu, Elisa? Interessante. Obrigado mais uma vez. Então, não é só uma coisa de marketing ou da recepção ou da área de atendimento. De novo, gente, é um modelo de gestão. Se isso não está no planejamento estratégico, na cultura da empresa, não existe isso, né? Não existe de maneira nenhuma. Então, isso é importante a gente entender. Então, quem que são esses setores que ficam responsáveis por isso? Cada um tem a sua responsabilidade e a sua participação. Então, a diretoria define estratégia, acompanha indicadores e garante que a experiência faça parte das prioridades da organização. Nós temos um caso muito interessante aqui na nossa consultoria, que uma empresa, nós construímos o planejamento estratégico dela. Olha, vejam que interessante. E um gerente novo, um gerente geral da empresa, tinha acabado de chegar e ele tava. E ele não deu certo na empresa, e ele um dia falou numa reunião para mim: Luiz, o pessoal não comprou seu planejamento estratégico, eu acho que eles não compraram, eu acho que isso aí não deu certo, não. Falei, não deu certo? Não, Luiz, eu acho que não deu certo, não. Falei, tá bom. Então me responde uma coisa: você leu o planejamento estratégico? Aquele dia você mandou, eu dei uma olhadinha e tal. Eu falei, o que que fala lá? Me fala lá dentro da perspectiva de cliente lá. Me fala dois itens que estavam lá no BSC. Eu só dei uma olhada porque não deu tempo ainda. Prioridade aqui de resolver problema do almoxarifado e não sei o quê. Eu falei, tá. Você sabe por que que não dá certo? Porque os dois donos da empresa estão aqui na minha frente, ó, fulano de tal e fulano de tal. Eles não falam de planejamento estratégico, por que que você quer que o time fale? Aí eu deixei o cara meio desarmado, assim. Não, Luiz, você tem razão, eu vou dar uma olhada nisso. Então, é de cima para baixo, não é de baixo para cima, né? O marketing tem também a sua. Ele acaba sendo responsável pela primeira impressão, né? A comunicação clara, coerente, alinhada com o que será entregue, né? A promessa, né, que é o que destrói a relação de uma empresa com o consumidor, ela tem que ser coerente, honesta e verdadeira. E aqui eu gosto muito de trazer o marketing, porque a gente, nos últimos anos, nós perdemos um pouco do que, afinal de contas, é marketing, né? Porque marketing, é Instagram, é Google, é anúncios. Não, gente, marketing é estudar o mercado. Se alguém aqui tem alguma empresa de marketing que presta serviço para vocês que só mexe com Instagram, vocês não contrataram uma equipe de marketing, tá? Assim que falar para vocês. Vocês contrataram alguém que sabe mexer no Instagram.
Porque marketing é você estudar o mercado, saber quem que é o consumidor, para depois você trabalhar produto e tudo isso. Isso é um dos maiores problemas que eu vejo hoje nas empresas. E marketing é um dos maiores prejuízos que as empresas têm. Paga lá 2.000, 3.000, 4.000 reais para marketing, aí gasta mais 5.000, 10.000 reais com tráfego pago e não tem retorno. Aí você pergunta para a agência de marketing, me fala uma coisa aqui, a agência, qual que é o perfil de cliente dessa empresa que está atendendo? Ah, geralmente são pessoas mais velhas, né? Eu falei, não, eu quero a faixa de idade. Eu quero renda. Eu quero saber o que que eles compraram nos últimos 12 meses aqui. É recompra? Ele tem recompra? Qual que é o preço que a gente cobra? Os três concorrentes principais, quanto que eles cobram? O que que eles entregam que a gente não entrega? Ou vice-versa. Se o marketing não sabe resolver isso, demite. Ou cancela o contrato, tá? Isso não é marketing. Desculpa. É sinceridade. Isso não é marketing. O marketing de verdade, ele é maior do que isso que vendem aí hoje. E é por isso que as empresas têm prejuízo. Então, o marketing, sim, ele é fundamental na área de experiência do cliente. Tem que estar junto com o marketing. O marketing tem que entender toda essa jornada também, né? Comercial e a central de agendamento, porque eles são o primeiro contato do cliente. Algumas empresas têm aquele modelo do SDR antes para passar para o vendedor, né? Porque eles que dão o tempo de resposta para o cliente, ou seja, se responde rápido ou não, depende do comercial e depende da central, né? Se é fácil de agendar ou não, se as informações são boas ou não, tudo isso influencia na percepção do cliente ou do paciente. Também é outro agente interno que é responsável por isso. A própria recepção, né, talvez seja o primeiro contato de muitos negócios. Organização, acolhimento, orientação, resolução de dúvidas, tempo de espera. Cada um desses detalhes interferem. E aí, quando a gente fala de recepção, não é só a recepção, a recepcionista e o local, limpeza, layout, se as cadeiras são confortáveis ou não. Tem clínica que a gente chega ainda, a Mariana que está aqui com a gente sabe disso, aquelas cadeiras de longarina que o apoio tá lá atrás, né? Tá lá atrás, assim, você não consegue nem ficar sentado assim, você fica assim, porque isso é parte da experiência, né? Ó, a Mariana tá perguntando aqui, aproveitar que eu falei dela aqui. Luiz, quando falamos de atendimento por IAR, como garantir uma boa experiência na sua opinião? Mariana, você vai me permitir ser muito sincero aqui agora, tá? O que que acontece? Eu vou trazer a experiência minha com a saúde. Se alguém de outro segmento quiser falar, fique à vontade. IA na saúde não vem funcionando. Ponto final. Converse com as clínicas grandes aqui de Goiânia se eles estão tendo bons resultados com a IA. Eu já conversei com quatro. Não funciona. Ajuda o consultóriozinho ali pequeno ali, que é só o médico e a secretária, para dar talvez ali o primeiro atendimento para depois chegar para o atendimento humano. Não funciona. E mesmo que funcionasse, a gente aproveita muito pouco. Porque o grosso de uma clínica, de um laboratório, vamos pegar um laboratório aqui, gente, é orçamento de exame. E orçamento de exame é aquele negócio. Vem aquele pedidinho médico, isso aqui não é um pedido médico, tá, gente? Só um exemplo aqui. É a minha guia do IPTU. Ele vem com aquela letra do médico que a gente conhece. A IA sabe ler isso? Não. Então, já não poupa tempo da gente. Segundo ponto, agenda de médico. Por exemplo, eu tenho exames de ultrassom, que é um exame muito específico. E é um exame complexo porque tem que ter o médico lá. Tomografia, raio-x, ressonância, mamografia não precisa do médico no ato, ele só aparece depois laudando o exame. Mas ultrassom tem que ter. Uma clínica que tem 5 salas e 5 equipamentos de ultrassom, tem um médico que é especialista em Doppler, tem um médico que é especialista em joelho e membros, o outro é mais ali pélvico, feminino. A IA, ela ainda tem muita dificuldade de entregar isso, tá? Então, hoje eu acho que é muito difícil garantir uma boa experiência com a IA ainda. Desconheço ferramenta que funcione e clínica que tem conseguido implementar isso de grande volume. A pequenininha ali resolve, mas nós temos também a questão do paciente que tem dificuldade de internet e tecnologia. Na capital tem, no interior tem, então tem que ser usado de uma forma muito consciente. Eu ainda não indico usar, tá? Eu, Luiz Henrique Soares, não indico usar. Então, voltando aqui, a recepção, né? Recepção também é parte da experiência, totalmente.
Então, isso faz parte. A equipe assistencial, no caso da saúde, então tem médicos, dentistas, enfermeiros, biomédicos, técnicos. Se for uma oficina, né, é o rapaz ali que te faz o atendimento. Se for uma loja de eletrodomésticos, é o vendedor. Então, a equipe que às vezes conduz ali uma coisa mais técnica e assistencial. Um consultor de vendas de carro normalmente não é um vendedor qualquer, é um vendedor preparado. Ele foi em treinamentos da fábrica para poder vender o carro ali, da Toyota, da Chevrolet, ou que seja, né? Impacta. O setor financeiro, e poucas empresas conseguem perceber isso, né? Às vezes tem cobranças que são muito confusas, falta de transparência, problema de faturamento, negociações mal conduzidas, tudo isso influencia na experiência do cliente pessoa física, talvez, mas principalmente no pessoa jurídica. Apesar que tem um cliente nosso que ele está com uma inadimplência muito grande de pacientes, nós conseguimos uma empresa de cobrança para fazer cobrança para ele e está funcionando super bem. E essa empresa de cobrança adiciona até a pessoa no Instagram para vocês terem ideia do tanto que eles são bons, assim. Isso faz parte da experiência também, como é que você cobra. Principalmente do cliente pessoa jurídica ou transações no B2B. E às vezes a experiência fica ruim porque você nunca cobra do cliente para pagar, quando vai ver que está devendo 1 milhão ou mais. Isso também prejudica o relacionamento e também prejudica a experiência. Tecnologia está totalmente dentro, tem que fazer parte da implementação do programa de experiência do cliente e do paciente, porque eu tenho sistemas, aplicativos, WhatsApp, portal do paciente, entrega de resultados, né? Parte da experiência hoje ela é digital e vai continuar sendo cada vez mais, né? Eu gravei um vídeo contando sobre o pedido de recuperação judicial das Casas Bahia e foi muito legal porque me perguntaram, Luiz, o que que você acha sobre essa questão do o que que você acha a respeito dessa questão dos bancos fechando? Eu falei, experiência digital. Ninguém quer ir ao banco mais. Eu precisei ir no banco até pouco tempo atrás, gente, foi frustrante. Não faz sentido ir até uma agência bancária mais. É tudo digital. Tecnologia entra nisso. A gestão da empresa, porque é ela que integra tudo, é ela que gerencia a empresa e é ela que faz com que toda a experiência do paciente ou do cliente fique integrada ali. E aqui entra o case que eu comentei do planejamento estratégico. Se o administrador da empresa, que está abaixo dos donos, não fala, não vive aquilo ali, não adianta. A mesma coisa os donos. Eu contei para vocês um caso que eu culpei os donos da empresa na frente deles, falando o nome deles, ó. Esses dois estão aqui sentados aqui do meu lado. Apontei ainda. Porque não adianta, gente, vem de cima. E por último, o RH. O RH com a questão da experiência do colaborador. Eu até não ousei falar muito sobre RH aqui, porque não é a minha área de atuação, mas eu vejo que o RH ele tem que estar envolvido, sim, tem que ter acesso aos indicadores de pesquisa, de satisfação, de experiência, porque parte do acompanhamento de novos contratados tem que também considerar reclamações. E como criar um setor de experiência, né? A gente precisa primeiro definir um responsável pelo setor, né? Então, nós temos as meninas aqui que são da empresa de tecnologia, tem um responsável, né? Eu tenho uma amiga minha numa empresa de agro que ela é a responsável pela área de sucesso do cliente. Eu devia ter mandado para ela vir, agora que eu estou pensando que eu não mandei para ela, esqueci. Já que eu estou citando ela, eu vou mandar depois a gravação para ela. Então, não precisa ser um departamento inteiro, mas alguém precisa ser responsável por coordenar isso. Então, muitas vezes a empresa não tem condição de montar um setor só para isso, colocar uma sala, computador, mas a empresa pode incorporar dentro de outra área, área de atendimento, área da qualidade, dentro da administração e da gerência geral, é importante. Depois eu vou mapear a jornada. Isso aqui, gente, é até antes de abrir o próprio negócio. É importante. Então, eu tenho que identificar os pontos de contato do cliente no meu negócio, que não é igual do outro negócio, e desde o Google até o atendimento. Então, eu mapeio os pontos e ainda avalio toda a experiência digital. Eu preciso definir indicadores, nós vamos falar de indicadores já já. Escolher poucos indicadores. Não adianta querer medir tudo que a gente não vai dar conta. E é melhor acompanhar poucos indicadores de forma consistente. É igual a minha teoria de ler livros, né? A não ser que você leia ficção e outros livros não profissionais, de autoajuda, de desenvolvimento, eu praticamente leio muitos livros técnicos da minha área, né? Eu brinco que eu prefiro 1000 vezes estudar 4 livros por ano e a estudar profundamente do que ler 12 livros, que eu nunca mais vou lembrar
o que outros livros citaram. Tem livros que eu li que eu nem lembro o que os livros falam direito. Então, volume muitas vezes é irrelevante. Se você lê, você não consegue aplicar, o que que adianta? Não faz sentido, né? Ouvir clientes continuamente, então eu tenho que ter processo para isso. Isso é muito importante. Eu preciso ter um modelo de pesquisa implementado e que esse modelo possa ter momentos em que o cliente é abordado direto por outra pessoa, sem a máquina, sem o robô e sem o link, vamos dizer assim, né? E não apenas quando tem problema. Talvez você conversar com o paciente antes, pegar o seu paciente mais fiel e falar: você tem alguma coisa que você vê aqui que poderia melhorar e tudo mais? Nós fizemos isso com um cliente nosso. Aí descobrimos que a entrada de maca e cadeirante acessível não era tão acessível assim. E foi muito legal essa experiência que a gente viveu. Reunir e analisar os dados. Os dados têm que ser apresentados para a liderança. A experiência precisa entrar na pauta das reuniões de resultado. Outra coisa que a nossa consultoria implementa dentro dos clientes é a reunião mensal de indicadores e resultados. E todas as empresas a gente coloca, tem que ter um indicador de satisfação do cliente. Não tem como não ter, tá? Criar planos de ação. Então, toda reclamação deve gerar melhoria e deve gerar um plano de ação. Então, no sistema das meninas, eu acredito que faça isso. Toda oportunidade tem que ser analisada, porque toda reclamação é uma oportunidade de melhoria. E a experiência não termina na pesquisa, né? Mas ela começa nela. Então, eu tenho que dar sequência na pesquisa. Ela não pode morrer no momento que recebi no Google e li. Eu tenho que ligar para o paciente, tenho que entender, eu tenho que apurar internamente. Então, o que que eu acredito que é o melhor processo? São dois. Ou você liga para o paciente, fala que você está tratando e cuidando e ouve dele, porque às vezes ali no texto ele é limitado, às vezes tem algum erro de digitação em português. Conversa com ele, depois vai conversar internamente, depois você dá a devolutiva. Eu já vi muitas empresas já de uma vez falando com o cliente ou o paciente, já pedindo desculpa de cara, falando que nós erramos, e quando foi ver, o erro era do próprio consumidor. Então, às vezes, em alguns casos, vale a pena até conversar com o time interno primeiro, se você já tiver todas as informações, para depois retomar. Porque realmente, gente, nem todo cliente tem razão. Eu lembro que meu primeiro emprego quase foi em telemarketing da Oi, né? A Oi que decretou falência ontem, né? E eu lembro que tinha uma frase lá que eles falavam que era o seguinte, eram duas frases, né? A regra do cliente. A regra número são duas regras. A regra número um, o cliente sempre tem razão. Aí depois regra número dois, se o cliente não tiver razão, leia a regra número um. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Não existe isso. Tem que apurar o caso, sim. Eu já vi cliente agindo de má fé. Eu já vi caso que teve que abrir boletim de ocorrência contra o cliente. Então, não, tem que ser tratado com seriedade. Já vi caso que teve que chamar a polícia, já vi caso que o paciente ou o cliente também, já vi dos dois jeitos, saiu preso do lugar, saiu algemado. Então, gente, tem de tudo. A gente tem que ter. É sério essa área de experiência, sucesso do cliente, ou de saque mesmo, para quem ainda chama desse jeito. Então, por isso que eu preciso fazer tudo isso. Eu tenho que analisar esses dados e criar plano de ação, formalizar. Isso é importante. Medir novamente, continuar e continuar medindo todos os meses ou todas as semanas. Algumas empresas contratam sistemas exclusivos para medir a experiência do paciente. Aí consegue colocar ali vinculado a um envio de e-mail, ou quando o paciente vai pegar o resultado do exame no site, já vem a pesquisa para ele, ou ele recebe um link no WhatsApp. Tem vários modelos que automatizam isso, e às vezes te dá ali o percentual, o NPS em tempo real. Isso é interessante. E registro de novos contratos. Ter um sistema interno para registrar e ter contato com o cliente para devolutiva. Isso é proibido não acontecer, né? Tem que dar a devolutiva para o cliente. Porque é a devolutiva que pode, não garante, mas é a devolutiva que pode fazer com que o cliente mude de ideia e compre de novo. É claro que a gente nem sempre tem uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão. A gente nunca vai ter. Isso é impossível. Mas se eu puder tentar, eu vou tentar. E a devolutiva é o melhor momento para isso, né? Então a experiência não deve ser administrada na recepção nem pelo atendimento. Ela tem que ser governada pela gestão. Quando cada área entende seu papel, a experiência deixa de depender de pessoas e passa a fazer parte
da própria cultura da empresa. E aí todo mundo que está dentro da cultura começa a ser envolvido. Então, quem está nos serviços gerais começa a participar, quem está lá no estoque começa a participar, quem está numa área financeira e administrativa começa a participar e todo mundo começa a entender. Poxa, eu preciso liberar essa produção rápida aqui porque o cliente está esperando. Eu preciso liberar isso rápido, eu não posso ficar demorando aqui. E isso, gente, é uma coisa que faz parte também da jornada. E isso só funciona quando a empresa tem na cultura dela que ela tem que cuidar bem do cliente. Aqui na Comerciare, a gente tem dentro do nosso DNA atender bem o cliente. Então, eu tenho meu WhatsApp aqui, tem grupo de futebol, tem grupo dos amigos, tem grupo de piada? Tem. Mas o meu WhatsApp, a prioridade sempre, sempre, sempre é responder o cliente. Posso responder? Responde. Não posso responder, ele mandou áudio, alguma coisa, eu falo, estou em uma reunião, te retorno em X minutos. Mas nosso cliente não fica sem resposta. Por que, gente, o cliente não fica sem resposta? Porque eu sou bonzinho? Não, gente, é porque é o cliente que paga a conta. Se eu não atender ele bem, ele vai pegar o dinheiro dele e vai para outro lugar. Não é só porque a gente é legal e gosta de atender bem, é porque atender bem o cliente dá dinheiro, gera lucro. Empresa que atende mal o cliente vai mal, perde cliente. Quantas nas cidades de vocês, onde vocês moram, né? Eu sei que nós temos aqui várias cidades aqui hoje com a gente, vários estados também. Se o cliente é mal atendido, ele vai embora. Quantos negócios tradicionais na cidade de vocês não fecharam nos últimos meses e anos por não atenderem mais bem os seus clientes? Não tem para onde fugir, não adianta, não tem para onde fugir. Então, tudo isso faz parte, sim, não adianta a gente achar que não. E quais indicadores acompanhar, né, para a gente já caminhar aí para o nosso fim? O NPS ele é um dos mais famosos hoje, ele é um dos mais acompanhados. É a velha, é as duas perguntas, né? Tanto que o criador escreveu um livro chamado A Pergunta Definitiva. De 0 a 10, quanto você recomendaria a nossa empresa? E ainda tem um segundo campo, justifique sua resposta. O NPS, ele avalia a lealdade do cliente com o seu negócio. Porque ele vai avaliar, inclusive, se ele recomenda para outras pessoas. Então, o cliente de 0 a 6 ele é o detrator, ele é o que fala mal. O 7 e 8 é o neutro. E o 9 e 10 é o que está encantado. Às vezes o cliente colocou nota 8, tá tudo bem. Não, talvez o NPS não entende que tá tudo bem. Entende que ele é neutro. Talvez ele aquele dia foi ruim para ele. Às vezes o serviço é bom, mas ele já consumiu um melhor e ele sentiu falta por ter consumido lá, até por vezes falta de opção, falta de tempo, porque era mais perto da casa do trabalho dele. Então, o NPS ele tem essa forma de medir. Assim como o CSAT, né? Que ele avalia momentos mais pontuais, né? Como a consulta, a recepção. O objetivo é identificar rapidamente oportunidades de melhoria na operação. Então, ele coloca lá as 5 estrelas normalmente, né? E ele é também um indicador. Ele é pior ou melhor que o NPS? Não. Ele olha momentos diferentes. Então, o NPS talvez ele pegue uma jornada maior, né? Porque você recomenda, para você recomendar, você tem que ter gostado demais de tudo, né? Do estacionamento do manobrista até o atendimento final, né? A compra do produto, levar ele dentro da sacola para casa, né? Então não é que um é melhor ou pior que o outro, né? Mas o CSAT é mais pontual e o NPS ele é mais geral, vamos dizer assim, né? E aí tem outros, né? A gente tem o Google, como eu já falei aqui hoje, o Google, eu tenho dúvidas sobre a veracidade dele em alguns casos. Então, eu vou numa empresa, tem 15 avaliações. Aí eu achei a menina que me atendeu na recepção lá, o dono estava lá. Então, os profissionais que trabalham lá também avaliam. Então, o Google, eu acho que ele é uma métrica boa para o algoritmo em relação à busca, mas ele não é uma métrica 100% confiável. Se alguém pensa diferente, fique aberto para questionar, mas eu não vejo o Google hoje como uma métrica 100% confiável, tá? O Reclame Aqui, que eu convido vocês a descobrirem se a empresa de vocês está no Reclame Aqui. Esses dias nós descobrimos um cliente nosso, a gente não imaginava e aí tá lá. Tinha uma reclamação e aí fica lá sem resposta, né? Só tinha uma também, já é irrelevante se a gente for para pensar para uma empresa local. Mas o Reclame Aqui ele é interessante. Eu já usei muito o Reclame Aqui quando eu ficava recebendo
sites mandando e-mail para mim que eu nunca tinha me inscrito. Agora que eu recebo muita ligação de bancos e telefonia, eu estou pensando em voltar a usar o Reclame Aqui. Eu acredito que lá vai resolver. As fichas de papel que ficam na recepção ou nos corredores das empresas ainda funciona bem porque tem muita gente com dificuldade de tecnologia, tá? E a gente tem que respeitar e analisar o nosso cliente ao marketing analisando, né? Para poder trazer essa visão do cliente. Tem os formulários digitais também. A gente gosta muito de colocar dentro de clínica, onde o paciente entra e pega o resultado de exame. A gente gosta muito de colocar lá, que é uma forma que a gente tem, até para saber se até o momento do tempo de entrega do exame foi satisfatório. Aí a gente criou um formulário para colocar lá. WhatsApp e outros mensageiros também pode ser. Então, quando você usa aquelas automações de WhatsApp, algumas deixam uma pesquisa de satisfação, é bem interessante. E o pós-atendimento, muitas vezes você não tem nenhum nada disso, mas sei lá, uma semana depois liga para o cliente para saber como é que foi. E aí nisso você pergunta e registra ali se houve uma reclamação ou se houve um elogio, inclusive um elogio nominal, que é muito importante para quem faz a apuração depois é levar para a liderança ou para o time os elogios também, que às vezes ele teve parte da experiência ruim só em uma parte do processo que a outra foi muito boa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Outros indicadores importam, gente? Claro que importam. Eu não posso olhar apenas para esses indicadores aqui. Então tem outros indicadores que eu, enquanto gestor da empresa, dono, ou até o gestor da acesso do cliente, é aqui que eu digo que está o pulo do gato. Até para a gente já encerrar o nosso curso, para mim é aqui que está o pulo do gato. E muita gente esquece desse detalhe. Então, a gente tem vários outros indicadores que também ajudam a gente a entender a pesquisa de satisfação. E são indicadores operacionais que já revelam problemas na jornada. Tempo de espera. Se o tempo de espera cada vez aumenta mais, pode ser que tenha um cliente insatisfeito aí. Tempo de atendimento, né? A mesma coisa. Se eu espero muito, faço a ficha, depois espero para ser atendido. Os dois demoram muito, vai ter reclamação, com certeza. Taxa de retorno, recompra dos pacientes ou dos clientes. Esse é o indicador que a maioria das empresas não medem, não medem. Gente, um dos indicadores mais importantes de um negócio que tem chance do cliente comprar todo mês, toda semana. Gente, pet shop que não faz isso aqui, pensa. Pet shop tem que fazer isso daqui, tem que cadastrar todo mundo que entra. Supermercado, aí é mais difícil, né? Porque é um público muito grande. Mas farmácia, pet shop, tem que registrar o cadastro do cliente, porque gera compra recorrente. Nenhuma drogaria, eu tenho os medicamentos que a minha mãe usa que a gente tem que comprar. Nenhuma drogaria me lembra. Luiz, falta 5 dias para acabar a caixa de 30 comprimidos que você comprou aqui. Já posso mandar aí? Opa, pode, claro, não lembrei. Aqui em casa a gente tem aquele filtro Everest, aquele que, que é uma caixinha assim, é eletrônico, né? Esqueci, não sei o que se chama assim. E tem que trocar aquela vela todo ano. Já é o sexto ano que a gente tem esse Everest. É o sexto ano que eu nem lembro que tem que trocar aquele trem. E a empresa liga para mim, Luiz, podemos ir aí hoje à tarde trocar o seu filtro? Eu nem pergunto preço, nem nada. Eu vou direto, pode. Nem tenho tempo de ir comprar isso daí. Nem sei trocar, pode vir. Então, empresa que não mede taxa de recompra, não sei como é que sobrevive, tá? Mas se ela mede a taxa de recompra, tem que entender isso nos últimos 12 meses ou nos últimos 24 meses para você ter uma noção de entender, peraí, a recompra está diminuindo, está aumentando o número de clientes novos, mas está caindo o número de recompra. Então tem alguma coisa errada aí, tem que verificar direitinho. Número de reclamações, né? Obviamente está dentro, mas às vezes não é integrado dentro do sistema de experiência do cliente, às vezes é um indicador técnico. Por exemplo, na área da saúde, exames de laboratório ou exames de diagnóstico por imagem. Reclamação pode ser não do paciente, pode ser do médico. Vocês estão mandando aqui um paciente aqui, eu estou vendo que todo exame dele está tendo esse problema. O que está acontecendo? Tá me dificultando dar o diagnóstico para ele aqui. Isso pode acontecer. E às vezes nem chega no saque ou na área de sucesso do cliente. Vai direto na área técnica, tá? Faltas e cancelamentos, por exemplo, de consultas e exames, o agendamento de outros serviços, isso aqui também pode dizer para a gente alguma coisa.
Gente, inadimplência. Inadimplência pode ser totalmente um indicador de satisfação do cliente, não apenas um indicador de economia do país. Às vezes o cliente para de pagar um produto ou um serviço porque ele está insatisfeito. Já parou para pensar nisso? Pode acontecer, né? O tempo de resposta no WhatsApp também pode dizer se cada vez ele aumenta, assim como o tempo de espera, o tempo de atendimento, o tempo de resposta. Às vezes ele já mandou um orçamento de exames, um orçamento de medicamento manipulado, um orçamento de material de construção, mandou para vários lugares, 5 lugares, dois não responderam, três responderam, os outros dois passou uma hora não respondeu, ele já sabe mais ou menos o preço, não, vou fechar com esse aqui, pronto. Você consegue fazer o que o outro mais barato fez? Consigo. Pelo menos perdeu o orçamento. A venda a gente não sabe se ali ia acontecer, mas você perdeu. Então tudo isso aqui, gente, são indicadores que mostram, talvez até com mais certeza do que os próprios NPS, CSAT e Google. Eu acho que desse aqui, o mais importante de todos e o que a maioria dos negócios não mensuram é a recompra. A recompra, para mim, é um indicador matador. Ele é muito importante. As empresas deveriam medir isso. Ah, Luiz, mas o meu cliente compra só uma vez. Na vida toda. Ele vem, compra e vai embora. Não compra nunca mais. É um projeto arquitetônico de apartamento, igual que a Mariana. Mariana não faz isso, né? De apartamento, ela faz mais saúde. Mas a área dela faz isso, né, Mariana? E aí o cliente fez uma vez e morreu. Então cria um indicação de clientes. Cria um indicador. Ó, tem um indicador aqui mensal. Todos os clientes que eu comprei nos últimos 12 meses, eu avalio. Quantos indicaram? Só 10% indicaram. Não, então eu vou começar a ligar para esse cliente e falar: como é que tá aí? Deu tudo certo? Me manda foto aí, como é que tá o projeto que a gente fez? Ó, tá aqui, ó, tudo novinho ainda e tal. Beleza, me manda 5 amigos seus que tá comprando apartamento aí que eu quero vender para ele também. Tem que acontecer, gente. Não tem jeito. Tem que acontecer. De novo, se não é um indicador de recompra, tem que ser um indicador de indicação de novos clientes, dos clientes que a gente já tem. Aí, gente, a área comercial mata pau. Ah, Luiz, a minha área comercial nunca sonhou em fazer isso. Amanhã, 8 horas da manhã, vocês vão chamar o comercial, vão chamar a diretoria, o RH e vão falar: ó, precisamos mudar isso aqui porque o careca de barba falou para mim ontem que eu tenho que ter indicador disso daqui. E é isso que tem que acontecer. Tá? E, gente, para finalizar nosso curso de hoje, quero indicar para vocês aqui 4 livros que eu adoro. Os meus exemplares estão ali no armário ali, mas se eu for ali vai cair tudo ali para poder pegar. Eu tenho eles todos em meio físico. Primeiro, para quem é da área da saúde, Experiência do Paciente, da Kelly Rodrigues. Kelly Rodrigues é brasileira, eu conheço ela. Ela escreveu o primeiro livro, Experiência do Paciente, um livro fantástico, fantástico. É muito inovador para esse tema no Brasil. E ela tem experiência de, inclusive, formar. Ela tem os cursos de experiência do paciente e ela leva os alunos para conhecerem hospitais fora do Brasil, Estados Unidos, Espanha. Então, ela sabe do que ela está falando. Ela é uma excelente caso que trata isso hoje. No Brasil, a referência é Kelly Rodrigues. Você vai perguntar a qualquer pessoa hoje no mercado, em todos os estados, experiência do paciente, Kelly Rodrigues, Kelly Rodrigues. Ela faz um trabalho espetacular. Outro livro que é mais famoso, e eu gosto dele, eu acho realmente um livro muito bom, do Tony Hsieh, que é o Satisfação Garantida. O Tony Hsieh é um cara americano, ele faleceu na pandemia, né? Inclusive, ele faleceu, eu terminei de ler o livro dele, acho que foi numa terça-feira, ele morreu no domingo, assim, foi bem complicado. Morreu em casa, acidente de casa, assim, acidente doméstico, muito triste. Ele investiu numa empresa chamada Zappos, que era uma loja de sapatos e tênis online. Essa loja fez tanto sucesso por atender bem o cliente, por fazer coisas que até Deus duvida. A Amazon foi e comprou a empresa em 2009 por US$ 1 bilhão. Aí ele continuou na empresa como executivo. Se eu não me engano, ele ficou na empresa até o falecimento dele em 2021. Realmente foi muito triste esse acontecimento. Outros 2 livros que eu indico, a pergunta definitiva é o livro do cara que criou o NPS, que é o cara lá da Bain Company, né, o Fred Reichheld. Ele que criou o NPS lá em 2003. Esse livro já tem a versão 2.0, que é atual, e ele conta sobre várias coisas que eles fizeram para provar que o NPS funciona, né? Então, quem é da área já deve ter lido esse livro, se não leu, leia, que ele é muito importante, tá?
E nós temos um dos meus livros favoritos, eu acho que ele se tornou meu livro favorito. Inclusive no Clube do Livro que nós temos, a gente já fez a análise dele, um livro fantástico, que chama Hospitalidade Irracional, do Will Guidara. Ele é um cara que ele era gestor de restaurante, e o restaurante que ele era gestor, ele se tornou sócio, que é o Gente, eu sempre esqueço o nome do restaurante dele. É o Eleve Madison. É Eleve em Madison Park, é um restaurante em Nova York. Ele foi eleito o melhor restaurante do mundo, acho que duas vezes. E esse cara ficou super famoso nesse tema de hospitalidade. Hoje ele dá consultoria, é escritor e ele é coprodutor da minha série favorita de todos os tempos, que é The Bear, ou Urso, minha série favorita. Ela é parte de coisas que acontecem na série The Bear, tá escrito nesse livro aqui. Porque a série The Bear é sobre restaurante e ele trabalhou em restaurantes. Então ele tem experiência para falar sobre isso. Inclusive, um dos episódios da segunda temporada de The Bear, o personagem Richard, está lendo exatamente esse livro aqui, que ele foi fazer um estágio em outro restaurante. Se tornou minha série favorita. Vai ser difícil uma série, na minha opinião, superar The Bear para mim. E esse livro foi uma das grandes surpresas que eu tive nos últimos anos. Coincidentemente, é a mesma editora, né, do A Pergunta Definitiva aqui, Alta Books. Então, eu recomendo que vocês leiam. Luiz, qual que eu leio primeiro? Leia com certeza Hospitalidade Racional, que vocês não vão se arrepender. Eu garanto para vocês, vão mandar mensagem para mim depois falando: Luiz, esse livro é muito bom. Todos os segmentos de mercado podem se inspirar nele. Todos, 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 sem exceção. E ele trabalhou em restaurante pequeno, trabalhou naquelas empresas que fornecem alimentação para aviões, né, para voos comerciais. Inclusive, trabalhou na maior empresa do mundo. Esqueci o nome dela. Tinha aqui no Brasil também. Essa empresa acho que ela não existe mais, onde ele trabalhou. Então, são as referências hoje que a gente tem de conteúdo. Acabei falando de uma série, The Bear, recomendo que vocês assistam, né? Quem gosta de gastronomia vai gostar da série, mas acho que para quem gosta de negócio também, para quem gosta de série que trata relações complexas entre pessoas também é uma série muito boa, né? E pessoal, esse foi o nosso curso de hoje, né? Eu sou ruim demais com frase pronta, eu não sei usar muito frase pronta, eu não sei pegar muito frase pronta. Acho que a única frase que eu lembro que eu sei é: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, se eu não consigo quantificar, se eu não consigo ver resultado no papel de alguma coisa, eu não estou gerenciando aquilo. Aquilo simplesmente acontece dentro da empresa, acontece de forma natural e orgânica, e muitas vezes leva a empresa a ter problemas imensuráveis.